alimentos mais versáteis que temos no nosso Brasil é a mandioca. Dela, extraímos diferentes produtos como farinha, fécula, sagu e o polvilho, que nesta receita vai dar vida a um pão de queijo multigrãos. Mas será que quem tem diabetes pode comer farinhas? A resposta é sim. No diabetes, a qualidade dos carboidratos e a carga glicêmica interferem na glicemia, então o cuidado é dosar a quantidade. Neste pão de queijo, estamos trabalhando com um mix de grãos. Estas sementes, nesta preparação, além de darem uma crocância especial, trazem uma importante contribuição em relação às fibras alimentares, que são super importantes para o manejo da glicemia após as refeições. A chia é rica em fibras que ajudam a dar saciedade, além de diminuir a glicemia depois da refeição. A sugestão de consumo é de 1 colher de sobremesa na refeição. Já a linhaça, além das fibras, é rica em ômega 3, de origem vegetal, que ajuda a combater a inflamação gerada pela glicemia alta ou pelo excesso de peso. Também pode ser consumida diariamente na forma de sementes ou farinhas. Inclua estas sementes em outras preparações junto às refeições principais e veja os resultados. Vamos ver a receita agora com o nosso chefe? A gente vai começar com uma receita. Essa é acho que um dos pratos mais populares que a gente tem no Brasil e derivada de um dos produtos mais versáteis que a gente tem na cozinha brasileira, que é a mandioca. Da mandioca se deriva uma infinidade de farinhas, né? O sagu, a fécula, o polvilho doce, o polvilho azedo. Quando a gente elaborou essa receita, eu bati um papo com a doutora Silvia e foi essa grande pergunta que é: o diabético pode comer farinha? E a resposta dela foi sim. Isso me alegrou a vida e a gente bolou essa receita que é o nosso pão de queijo funcional, vamos chamar assim, né? Pão de queijo multigrãos, pão de queijo funcional. A gente tem uma das receitas mais populares do Brasil, deliciosa, super versátil e que, como diabético, além da glicose e muito sabor. Para começar essa receita, eu separei alguns ingredientes aqui que são nossas sementes, tá? Eu tenho linhaça, eu tenho gergelim, tenho semente de abóbora, chia, tenho gergelim branco. Você pode utilizar os grãos que você encontrar, tá? Esses grãos eles vão ajudar na receita, primeiro pelas fibras, mas também em nível de cozinha para a crocância de um pão de queijo. Quando a gente prova um pão de queijo multigrãos, normalmente a gente fala, por que eu não comi isso antes, né? Então é uma receita que tem muito sabor. Vamos iniciar o processo do pão de queijo fazendo o escaldamento do nosso polvilho. Eu tenho aqui, 130 de leite, 40 de óleo de canola, e 100 ml de água. Agora a gente liga o fogo, só esperar levantar fervura. Agora a gente vai fazer o processo do escaldo do polvilho. Existem 2 tipos de polvilho que a gente trabalha no pão de queijo. Normalmente tem um polvilho doce e o polvilho azedo. A diferença deles é que o polvilho doce, ele te dá mais elasticidade. O polvilho azedo, como ele está oxidado, ele te dá mais amplitude. Nesse caso dessa receita, como a gente já tem uma quantidade de grãos, a gente vai trabalhar apenas com 500 gramas de polvilho doce. Para fazer o processo do escaldo misturou os ingredientes líquidos e agora a gente só jogar essa mistura, quando ela levantar a fervura, dentro do nosso polvilho. Vou misturar com a ajuda de uma colher. A gente finalizou o processo de escaldar o polvilho e agora a gente, pão de queijo sem queijo não existe. A gente escolheu 2 tipos de queijo para essa receita, que nos meus pães de queijo eu gosto sempre de utilizar um queijo curado. A gente vai utilizar 40 gramas de queijo parmesão. E um queijo Minas, que é a receita clássica tradicional de Minas Gerais, a gente vai utilizar 160 gramas. No total de receita vão 200 gramas de queijo. Pode trabalhar com algum outro tipo de queijo? Pode. Aí é jogo de teste, tá? E de gosto. E os demais ingredientes, que são nossas sementes. A gente tem 20 gramas de cada semente que a gente escolheu aqui. Uma pitada de sal e agora é só trabalhar com as mãos, que é o melhor momento da receita. Deixa eu transferir isso para um bowl maior. Vou passar
o meu polvilho escaldado para cá. E tem algo que eu não falei com vocês, que é muito importante nessa receita, que são os ovos. Os ovos que vai trazer essa mistura mais homogênea. Vou iniciar por eles. Vou acrescentar 3 ovos. Meu queijo Minas. Uns 40 gramas de queijo parmesão. O queijo parmesão ele é um pouco mais salgado, eu gosto muito de trabalhar. Gergelim branco, 20 gramas. 20 gramas de chia. Essa é uma semente potente também, muito nutritiva. Isso vai dar uma textura deliciosa para a nossa receita. Nosso gergelim negro e a nossa semente de linhaça dourada. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta. Vê que eu sou generoso na pimenta, família mineira, e um chorinho de sal. Bem pouquinho sal, porque o queijo ele já tem essa quantidade de sal que a gente necessita para a receita. E agora é trabalhar com a mão, misturar todos esses ingredientes. Ó, já tem uma mistura homogênea da massa, com queijo, com os ovos, com as minhas sementes, meu polvilho escaldado. Eu vou transferir isso para um bowl menor, que eu vou deixar agora descansar na geladeira por 6 horas, para ficar mais fácil da gente estar modelando os nossos pães. Ó, 6 horas de massa na geladeira, você vê que eu tenho uma massa muito mais compacta e fácil de trabalhar. Agora é só bolear os nossos pães de queijo. Aqui é super simples, ó. Você retira uma quantidade, se você quiser pesar, se quiser fazer esse pão de queijo para vender, perfeito. Eu indico fazer sempre pão de queijo entre 30 e 35 gramas pelo tempo de forno que ele vai levar. Pão de queijo, quando a gente faz acima de 35, 40, 50, 60, 90 gramas, você vai demorar em torno de 1 hora para assar nesse forno. Aqui eu vou fazer bolinhas no olho. Tá? Fazendo entre 25 gramas. Na cozinha a gente começa a apostar quando a gente está certo. A gente pesa na balança e fala assim, vamos ver se isso realmente tem 25 gramas. Só de olhar a massa e a maneira de trabalhar, a gente já sabe que é uma grande receita, é um grande pão de queijo. Fica um salve aí a Minas Gerais. Obrigado, Minas Gerais, por existir, por trazer tantas receitas deliciosas pra gente. E aqui a gente está provando para vocês que, além da glicose, o diabético pode se alimentar muito bem e ter uma dieta super variada e super saborosa. Ó, já finalizei nossos pães de queijo. E agora eu vou levar eles direto pro forno. Eu tô morrendo de vontade de provar essas delícias. Mas se você estiver fazendo em casa, se quiser congelar, perfeito, tá? É sempre legal. Isso aqui é bacana para fazer com as crianças em casa. Você faz só o processo de escaldar o polvilho, na hora de misturar todos os ingredientes. Criança adora trabalhar com massa. É uma maneira de você estar convidando a sua família para estar vindo para a cozinha com você. Nesse caso aqui, como eu vou receber visita hoje, eu já vou assar todos os meus pães de queijo. Vou colocar eles aqui numa assadeira. A temperatura do pão de queijo, ela varia muito de acordo com o peso do seu pão. O que eu te indico? Pré-aquecer o forno a 180 graus, abaixa ele a 160 graus e você vai assar esse pão por 25 minutos, tá? A gente tem aqui 30 a 35 gramas de cada pãozinho de queijo. Vou deixar ele por 25 minutos.
e vou ter os meus pães prontos. Agora é só esperar as visitas e correr pro abraço com pão de queijo. Passaram-se 20 minutos. Olha aqui, ó, nossos pães de queijo. Que cor bonita. E é um pão de queijo que realmente ele tem mais textura, né? Por conta das sementes que a gente trabalhou. Deixa eu colocar ele aqui nesse pratinho. E pão de queijo é daquele tipo de comida que tem que ser sempre em fartura, né? Esse cheiro do pão de queijo é... Ó, e para servir esse pão de queijo, a gente fez uma receita um tempo atrás, não sei se vocês lembram, se vocês não se lembram, segue no programa, que foi nossas geleias de frutas de temporada sem açúcar. E esse pão de queijo vai casar muito bem. Eu tenho ela aqui na geladeira. E aqui tá o casamento perfeito. Pão de queijo, multigrãos. Ó, olha essa maravilha. Que delícia. Tem receita que você não precisa nem de colocar na boca, que você já sabe que vai estar delicioso. Já vou provar ele, ó. Um pouquinho da nossa geleia. Realmente, além da glicose, a gente pode se alimentar bem indo para a cozinha. Testa essa receita que está incrível.